Então a gente vai começar a fazer aqui esse branch line coupler aqui. Você pode perceber essa publicação, você também tem no livro do Pozar, mas basicamente o que acontece? Você tem um sistema com quatro portas, a diferença, todas as linhas são 50 ohms, a exceção são essas duas mais gordinhas aqui, que são ZO sobre raiz de 2, que no caso vai dar, como você está vendo aqui, ó, 35 ohms. O que acontece? Esse branch line coupler ele tem a seguinte finalidade. Você percebe que primeiro que ele é todo passivo, você percebe que não tem nada ativo nele, mas ele tem um resultado interessante, que é o seguinte: todas essas linhas são 90 graus. Se você entra aqui com um sinal, o sinal se divide aqui igualmente. Ou seja, aqui eu tenho 1 watt, eu vou ter meio watt e meio watt aqui. E o que se passa nessa porta que está diretamente abaixo? Ela é uma porta chamada isolada. Ou seja, a energia que passa e faz esse caminho aqui, ó, você está vendo? Ela se anula, a onda se anula com essa que passa reto. Ou seja, aqui eu tenho 90, 90, 90, dá 270. E aqui eu tenho apenas 90. Ignorando o fato de que aqui é 35 ohms, mas você percebe que você tem de um lado 90 graus e do outro lado 270. Você acaba, certo, anulando uma onda, ela aqui acaba tendo uma interferência destrutiva. Então, basicamente, para isso que serve. Você faz um divisor de potência, e o que é interessante nele é que a energia daqui para cá, a fase da onda daqui para cá é 90 graus. Então, você pode colocar nessa porta uma antena ou um gerador, e aqui você tem ou uma antena ou duas antenas, uma em cada porta. A energia se divide igualmente para as duas antenas, ou então dois amplificadores. Isso é muito utilizado em amplificadores para fazer amplificadores operando em paralelo, que tem uma série de vantagens. Muito bem, é uma estrutura passiva, é uma estrutura totalmente, mas ela é uma estrutura sintonizada. Por quê? Porque esse sistema ele é 90 graus apenas numa frequência. Conforme você vai aumentando ou diminuindo a frequência, isso não é mais 90 graus e isso acaba não funcionando mais. Bom, como é que a gente simula isso no Cooks? Primeira coisa, você vem aqui nesse software, aqui nessa página. Isso aqui é um calculador de microlinha. Você coloca aqui constante de elétrica 4,8. Você coloca a altura do substrato 1 milímetro. Esse 4,8 é mais ou menos o FR4, que é o substrato padrão de circuitos impressos, e você vai querer projetar a sua microlinha para 5 GB. Então você coloca aqui embaixo que você quer 50 ohms, 90 graus, clica a parte de síntese e você vai ter que o W, que é a espessura, é 1,79 milímetros, e o comprimento da microlinha para dar os 90 graus é 7,92. Você vem para o Cooks, você percebe aqui o Cooks, na aba Transmission Lines você vai arrastar o substrato e você vai modificar aqui, ó, o εr para 4,8 e a altura para 1 milímetro. Certo? Depois disso você vai arrastar as microlinhas aqui, que é essa unidade aqui, microstrip line. Todas essas microlinhas elas estão em 1,79. Eu só vou atualizar aqui agora a outra impedância, que é 35,4, né? Deixando igual ao que está no coisa aqui. Eu sintetizo, e a 35,4, por sua vez, o W é 3. Então, no nosso desenho do Cooks aqui, esse W ele é 3, apply, e esse W é 3, apply. Só isso? Não. Ele também, o comprimento é 7,73. Então,
Você percebe que eu estou mexendo nessas aqui horizontais, ó. De acordo com o layout, ó, eu estou mexendo nessas horizontais. Então aqui vai ser 7,73. Eu venho aqui, coloco 7,3. Deu. E essa aqui é a mesma coisa. 7,3. Ops. 7,3. Apply. Agora eu simplesmente tenho que juntar essas microlinhas aqui, ó. Fazendo as junções. Aqui. 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 Aqui deu errado, vou apagar. Vamos de novo. E finalmente aqui. Aqui. Mais ou menos isso. Saio desse modo de coisa, venho para cá, dou uma ajeitada. Aqui para cima. E agora falta eu excitar essa estrutura aqui. Como é que eu excito no contexto do cookies ou no contexto do ADS? Eu venho aqui em Source e eu coloco Power Source. Power Source 1, 2, 3 e 4. E a outra perninha do Power Source. Vamos ver se eu acho aqui. Eu venho no Ground. 1, 2, 3 e 4. Escape. Faço as conexões. Aqui. Aqui. E aqui. Finalmente aqui. Porta 1, 2, 3 e 4. Então, lembrando, o que está acontecendo aqui? Eu estou excitando esse negócio como se fosse num instrumento de medida chamado analisador de rede. Só percebe aqui uma coisa, essas microlinhas aqui eu deixei também com 90 graus, não precisaria. Voltando aqui à nossa página, esse trecho aqui ele pode ser bem curtinho, certo? Eu apenas usei 90 graus para copiar e colar as microlinhas. Aqui em Simulations, o que nós queremos simular? No nosso caso é simulação de parâmetro S. Lembrando que esse nosso cálculo foi feito para 5 GB, então eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui nessa tabelinha e vou dizer o seguinte, de 1 a 10, só vamos colocar mais pontos aqui, a simulação é bem rápida, 1 a 10, e falta um negócio que o Cooks tem, que é colocar uma equação. Então, ó, S11 BB equivale a DB S11, fecha aspas. Vamos colocar aqui só alguns para não ficar muita coisa. 1, 3. Add. Aqui 1, 3. 1, 3. 1, 2. 1, 2. Ops. Clico no Add. E 1, 4. Só pegar alguns para você ver. Add aqui. Apply. Ok. Porque senão ele não mostra em dB nos resultados. Agora é só simular. Dou um nome qualquer. E pimba. Tá aqui a solução. Procuro aqui o meu resultado em dB. Ó. Eu tiro esse. Tá aqui o meu resultado em dB. Só vou dar uma aumentada.
Então, ó, esse aqui é o S11. Você percebe que ele está funcionando praticamente em 5 GB, que é o que nós havíamos projetado. O que significa esse S11? Significa que a energia que você está colocando aqui na porta 1 não está retornando nada. Ele realmente está enxergando aqui para dentro 50 ohms. Vamos adicionar mais um gráfico aqui. S11, S12 em dB. O S12 em dB, só vamos mudar as cores aqui para não ficar mais visível, colocar em azul. Ó, o S12, que é o azul, você percebe que em 5 GB é um valor extremamente baixo. O que é o S12? O S12 é eu excitar o 2 e medir no 1. É a porta do mesmo lado conversando. O que significa um valor bem baixo? Voltando para o nosso desenho aqui, ó, significa que as portas que estão no mesmo lado, elas estão muito isoladas, ou seja, o que você colocar aqui, aqui você não sente. E como uma estrutura passiva, o mesmo vale aqui. O que você colocar aqui, aqui não sente. Então, provavelmente, voltando no nosso desenho aqui, o nosso S43, que casualmente nós não temos em dB, vamos adicionar aqui, o nosso S43 também vai ser extremamente baixo. S43. Add, apply. 43 apareceu, rodo de novo. 2 cliques. S43, não é esse. S43 é esse. Olha aí, ó, ele está também bem baixinho. E onde que passa a energia? A energia, por exemplo, passa aqui, ó. Eu excito a porta 1 e a porta 3. Se eu colocar um gerador aqui, eu vou ter metade da potência aqui, metade aqui. O que significa metade da potência? Menos 3 dB em potência, em power, em dBs. Então, significa que o S31 e o S41... 3.1 e 4.1 devem ser S41 em dB, deve ser dB, parênteses, S, colchetes, 4.1, fecha, add, e S31. S31, e aqui eu tiro o 4 e ponho 3. Add, apply, rodo de novo, eu tiro esses aqui, delete, delete, delete. Então vamos lá, 4.1 e 3.1. Idealmente nós esperamos ver o que? 3 dB. Ops, eu não coloquei aqui em dB. Vamos lá para baixo. 4.1 e 3.1. Aí, mais ou menos 3 dB, certo? Mais ou menos 3 dB, exatamente em 5 GB. E a fase do S31, isso é um pouquinho mais complicado, depois você testa sozinho. A fase do S31, do S41 menos o S31, tem que ser 90 graus. Tem que ser 90 graus. Então, basicamente, esse é um acoplador. Você pode colocar aqui um gerador, aqui um resistor, ou deixar em aberto, no pior dos casos, não fica tão bom. E aqui você tem o sinal isolado, mas cada um deles com 90 graus. Ou seja, aqui você vai ter um seno e aqui você vai ter um cosseno, basicamente. Certo?